Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, jogo rápido, bater um papo muito rápido com vocês aqui sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal, né? Às vezes a sua inscrição sai, dá uma olhada aí, tem esse bug, e ativa o sininho. Tem gente que não sabe, mas você clicou ali no sininho, quando eu gravar um vídeo, você vai ser notificado assim que o vídeo entrar na plataforma, e aí você vai assistir o vídeo. Não vai perder nenhuma das atualizações aqui no canal Vascaíno do Cerrado, beleza? Bom, vamos falar de Vasco. Eu vou antes... eu vou deixar para o final. Uma situação que aconteceu hoje no Campeonato Carioca Feminino, e aí eu deixo para o final para a gente falar sobre essa situação que foi inusitada e o vídeo tá aí circulando nas redes sociais. Bom, eu quero... Caraca, aqui em Brasília tá quente, tá difícil até de raciocinar, tá difícil de trabalhar, tá difícil de gravar vídeo, de criar matéria, pauta. Aqui o calor tá insuportável, que é muito seco, né? Nessa época do ano não chove, e com esse calor que tá fazendo aqui abaixo, aqui fica clima de deserto, tanto de dia quanto de noite. Se não ficar tomando água toda hora, você passa mal. Aqui é terra que você tá andando na rua e o nariz começa a sangrar do nada. Os professores costumam liberar alunos aí de tarde, porque o calor aqui realmente com a umidade é uma coisa surreal. Surreal o que está acontecendo com Brasília nesse período, que era para ter sido de frio, né? Mas o tempo no planeta tá meio maluco. Vamos falar de futebol, que é melhor. Eu vou começar com dos questionamentos que eu fiz quando o Paulo Brax começou a montar esse elenco com o CEO lá, o Luiz Melo, no início da competição, no início da temporada, e que eles priorizavam os jogadores novos, jovens, para serem revendidos, né? E priorizaram também a base, deixaram muito claro que iam trabalhar a base. Eu fiz um vídeo aí que circulou também na internet do CEO Luiz Melo, dizendo que os novos ídolos do Vasco seriam o Figueiredo, seria o Peck, seria o Rodrigo, seria o Barros, esses jogadores. E às vezes eu falo as paradas e os emocionados ficam dizendo que eu tô conversando fiado. Eu fui buscar o vídeo do senhor Luiz Melo se gabando da primeira janela que foi feita no Vasco da Gama, né, das grandes contratações e dos jogadores que tinham potencial de ser ídolo, quando ele foi perguntado sobre grandes contratações ou jogadores mais cascudos para jogar no Vasco. Engole essa aí. O Vasco, no começo do ano, a gente fez uma das maiores janelas da história do Vasco. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. A gente foi muito criterioso nas aquisições de atletas. Eram atletas com potencial de crescimento, mas a maioria dos atletas já são realmente Copa do Mundo, você tem seleções. Se a gente olhar para o lado, vários clubes continuam fazendo esse modelo e continuam brigando por título, né? O Grêmio agora trouxe o Soares, o Fluminense trouxe o Marcelo, o Flamengo tem uma série de jogadores, o Corinthians tem o Renato Augusto, enfim, se eu começar a enumerar aqui, no Vasco eu não enumero. Esse grande jogador, grande referência, como já foram Edmundo, Romário, Bebeto, enfim, tantos outros. Dentro desse processo, vocês imaginam que em algum momento, não nesse ano, no ano que vem, tenha esse nome que o torcedor fala, pô, esse é o cara, que o adversário fala, pô, tem o fulano do outro lado. Vocês enxergam isso? Na verdade, não é que... É um pouco de falácia a grande discussão de que, vou trazer um ídolo, ele com a camisa ele vai vender, ele vai se pagar. Não é isso que acontece. Na verdade, o ídolo ele sempre é importante. A gente tem vários potenciais ídolos dentro do Vasco. O que a gente está querendo falar é que dentro de um processo, os ídolos vão surgir, a gente pode trazer um outro cara diferente, de nome, mas que ao longo do tempo a gente acha que tem vários hoje atletas que podem ser esse ídolo. Então o Alex Teixeira é um ídolo, que é uma das maiores contratações que já veio. O Pedro pode ser, ele acabou de vir para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Léo, com todo o carisma, com toda a forma que ele realmente hoje personifica um pouco o Vasco. Você tem vários candidatos a ídolo. A gente entende que eu tenho que qualificar o elenco. A gente não está jogando hoje em volta de nenhum ídolo. Todos os jogadores hoje do Vasco entendem que eles são parte de um processo, que eles são os operários e que vão entregar tudo o que eles têm que fazer. Eu acho que o Figueiredo é um deles. Eu acho que o Figueiredo é um cara que é um garoto legal, um garoto realmente cria daqui. Se você olhar, ele já foi lateral direito, ponta esquerda, meia. Ele está disposto a trabalhar pelo clube. Eu acho que você vê muitos desses atletas estarem nessa entrega. O Alex pode jogar de ponta, pode jogar pelo meio. Então, eu acho que a gente está tentando fazer uma reconstrução de longo prazo. Dentro dessa reconstrução, se vier um ídolo depois que ele realmente seja esse ídolo que a torcida espera, é positivo. Por esse motivo, o Vasco entrou no Campeonato Brasileiro com a menor média de idade.
O Vasco tinha uma média, eu achei até que era menor, acho que era de 22 anos, mas saiu uma informação atualizada de que a média de idade do Vasco era de 23,5 anos de idade. Era a média de idade do elenco do Vasco. E aí deu no que deu. No primeiro turno, a gente fez o pior primeiro turno da história no Campeonato Brasileiro, com pouquíssimas vitórias, né, e com muitas derrotas, principalmente jogando em casa. Faltou maturidade, faltou jogadores experientes. Você tinha ali, como eu falei, Rodrigo, Barros, Miranda, Figueiredo, Peck, constantemente no time titular, o Eric Marcos. Né? E agora, na segunda janela, eles correram para reparar o erro, aí trouxeram jogadores como Medel, 36 anos, Payet, 36 anos, Verratti, 34 anos, Paulinho, acho que vai fazer 27 anos de idade. Então são jogadores mais cascudos, que suportam mais a pressão, que conseguem, dentro de determinadas situações de jogo, não sentir o baque, não sentir o peso, não sofrer igual a gente sofria nos jogos no primeiro turno. Basta você ver o Vasco jogando com o Palmeiras lá em São Paulo e a personalidade do time, a maneira que o time performou contra o Fluminense, mesmo o Fluminense lá empatando, o Vasco ia lá e buscava o gol de novo, o Fluminense empatou, o Vasco foi lá, buscou o gol da vitória de novo, depois fez o quarto, agora contra o Curitiba, não só abriu a margem, como ficou ali buscando mais gols, buscando atacar, buscando ser efetivo, ofensivo. Então essa maturidade, que agora a média de idade do Vasco passou a ser 26,7 anos, melhorou, fez com que melhorasse o desempenho do time em campo. Né? Então tá aí uma das questões que a gente acabou pagando porque a empresa visou lucro. Isso é fato, tá? E falar nisso, cadê o dinheiro? Porque eu vou botar aí, ó, saiu até no GE. Primeiro foi o Atenção Vascaínos lá, que divulgou que no dia 23 a 777 ia botar 120 milhões no Vasco. Sábado. Olha só as conversas de mentiroso. E aí saiu no GE, inclusive. Tá aí, ó, capa do GE. Dia 23 a 777 vai colocar 120 milhões no Vasco. Hoje eu fui lá olhar no GE, ninguém falou absolutamente nada, nenhum Atenção Vascaínos, nenhum desses jornalistas e influenciadores que arrastam o rabo para essa empresa, ninguém questionou absolutamente nada. Vamos aguardar até segunda-feira para ver se esse dinheiro vai pingar no Vasco mesmo e depois se vão comprovar que esse dinheiro entrou no Vasco mesmo. Bom, o Bruno Henrique virou personagem em capas de youtubers, influenciadores que falam do Vasco, isso porque o Zinho lá da ESPN trouxe uma informação que dentre os times que estavam interessados no jogador, o Vasco apareceu como um dos candidatos. Né? Era o Grêmio, Palmeiras, Fluminense e o Vasco. Informação do Zinho lá da ESPN. Só que quem tem o mínimo de discernimento, um neurônio funcionando, vai saber que essa informação, ela pode até ser verídica, o Vasco pode até ter sondado de alguma maneira, mas ela não ia se concretizar. Não dá para você alimentar esse tipo de informação para o torcedor vascaíno por um monte de motivos. O primeiro, que o cara se tornou ídolo da torcida do Flamengo, ganhando Libertadores, ganhando os principais títulos que ele disputou. Ele não ia jogar isso no lixo, esse prestígio, esse carinho, para vir jogar no rival. Isso acontecia antigamente, agora é muito difícil acontecer. E ele é o cara que viralizou com o meme dizendo que o Flamengo estava em outro patamar, zoando o time do Vasco. Então, vários motivos para acreditar que essa informação, por mais que ela possa ser verídica, ela não iria para frente. Isso não iria acontecer. Pois bem, o jornalista Jorge Nicola trouxe hoje uma nova informação de que o Bruno Henrique procurou o seu empresário para dizer que não negocia com times do Rio de Janeiro. Não negocia nem com o Vasco, nem com o Fluminense. Uma informação óbvia, né? Muito, mas muito óbvia. E aí o Nicola fala também nesse vídeo que o Palmeiras ofereceu 2 milhões de salário para o Bruno Henrique e 2 anos de contrato, enquanto o Flamengo paga 1 milhão, ofereceu acho que 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Você acha que o Vasco vai oferecer 2 milhões de salário para o Bruno Henrique? Então tá aí, né? E o Bruno Henrique parece que quando se lesionou, tentou renovar o contrato com o mesmo salário, mas o Flamengo não quis, e agora ele voltou bem, o Flamengo procurou para renovar, agora é ele que não quis. Então tá aí para finalizar essa informação sobre o Bruno Henrique, que essa conversa fiada, ele não vem para o Vasco.
Para finalizar o vídeo, vou trazer aqui um fato inusitado que aconteceu hoje em São Januário, Campeonato Carioca. O Vasco estreou, Campeonato Carioca feminino. O Vasco estreou com goleado em cima do Serra Macaense, 4-0. Mas o que chamou a atenção foi que aos 35 minutos do primeiro tempo, uma jogadora do Vasco, a Índia, foi bater o escanteio e caiu uma pipa do Flamengo no gramado. Aí a torcida ficou xingando, revoltada, vaiando. Aí quando o árbitro ali puxa a pipa, o árbitro que é auxiliar, puxa a linha da pipa para fora, a jogadora do Vasco saiu correndo, foi lá, pegou a pipa e rasgou, para o delírio aí da torcida do Vasco. Então esse vídeo acabou circulando nas redes sociais. Trouxe um trecho da imagem aqui, mas vou deixar a imagem completa lá no Quai. Vai lá, o link fica aqui, ó. Primeiro comentário fixado, preciso da sua força lá no Quai. Eu pedi pra galera ir lá, foi uma galera, um vídeo meu lá bateu 40 mil visualizações, graças ao seu apoio, à sua força. Então tá aqui o link no primeiro comentário, vai lá, curte, deixe sua mensagem nesse vídeo que eu acabei de publicar lá também, beleza? Desejar para você um fim de semana abençoado, amanhã domingão, fim de semana, o segundo fim de semana da gente tranquilo, vitória em cima do Fluminense, agora vitória em cima do Curitiba por goleada, dormir sossegado, curtir a família, churrascão, almoço, e na segunda-feira a gente volta a falar de futebol, volta a falar de Vasco da Gama, que tem um jogo decisivo que pode tirar a gente da zona de rebaixamento. Grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.